Boa tarde a todos. Eu quero hoje saudar todos os nossos convidados amigos, os nossos visitantes que estão visitando pela segunda, terceira e aqueles que estão visitando pela primeira vez. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença. Mas hoje acho que faz jus nós também tirarmos um pequeno tempo de oração. Josias orou ainda há pouco, mas eu acho que faz jus tirarmos um minuto só de silêncio para nós orarmos por cada família da tragédia de Suzano. Aquilo ali foi uma realidade lá em Suzano, que poderia ser uma realidade em qualquer parte do Brasil, inclusive na cidade de Manaus. Hoje a gente não sabe a dor, o sentimento. A Bíblia diz que a dor do outro, o sentimento do outro, só é podido ser sentido por ele, jamais por nós. Cada um sabe a intensidade da sua dor. É por isso que nós não podemos julgar a dor dos outros, porque cada um sabe a intensidade da sua dor. Então hoje eu quero que você tire um minutinho de silêncio para você orar por aquelas famílias da tragédia de Suzano. Fechemos nossos olhos. Querido Deus, querido Pai, hoje nós estamos reunidos aqui na Tua casa, tendo o privilégio de ouvir a Tua palavra, mas hoje nós queremos levantar um pedido muito especial por cada família das vítimas da tragédia na cidade de Suzano, São Paulo. O Senhor é Deus dos deuses, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor vê tudo o que os nossos olhos não veem e acompanha o que cada família nesse momento está passando. E por isso hoje nós queremos a Tua presença em cada família enlutada, cada família que perdeu alguém, que todos eles possam compreender qual é o propósito, mesmo no momento de dor, no momento de tristeza, qual é o Teu propósito para a vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, por falares conosco, mesmo nos momentos tristes. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu estou falando há algumas semanas sobre família. E é interessante que, domingo retrasados, sempre antes de sair de casa, eu compartilho a mensagem com a Vera. E eu peço assim: Vera, escuta um pouquinho que eu vou passar para ti a mensagem de hoje à noite. E aí ela falou, a primeira coisa que ela perguntou: qual é o tema? Eu falei: servir família. Ela falou: de novo? De novo? Eu falei: você tem alguma coisa contra servir? Você tem alguma coisa contra a família? Aí, às vezes eu também engrosso o caldo, né? Eu não sou santo, né? Quer dizer, eu sou santificado. Santo eu estou em processo. E aí eu falei para ela: tu tá achando ruim, então vai, prepara uma mensagem e prega. Ela falou: grosso. Eu falei: não, é porque se Deus colocou no meu coração que eu tenho que voltar a falar sobre isso, alguma coisa Ele quer falar para a gente. Alguma coisa Ele está dando um alerta. Quando foi essa semana, a Verinha chegou comigo e disse: eu entendo qual é o alerta de Deus. E naquele dia eu estava querendo atrapalhar praticamente o falar de Deus no teu coração. Ela reconheceu. E ela disse: isso poderia ter acontecido aqui. Você poderia estar morto, porque você trabalha na educação. Qualquer um de nós, os nossos filhos, poderiam ter sido vítimas de uma loucura dessa. E ela disse: e agora eu entendo por que Deus está falando constantemente contigo sobre família, constantemente falando sobre servir. E naquele momento, eu não fui sábia. Eu agradeci, né? Oramos pelas vítimas da tragédia e choramos. Por quê? Porque a primeira lembrança que vem à nossa mente são dos nossos filhos, são dos nossos netos. Não é verdade? Para pensar. Você entrar desesperado numa escola e receber a notícia de que o seu filho foi uma das vítimas de uma loucura, de uma tragédia. E nós choramos naquele dia, porque vem na nossa mente pessoas que a gente ama. Então nós estamos falando toda semana. O tema de março, que
entra março e vai entrar abril falando nisso praticamente, está falando sobre servir, está falando sobre envolver as nossas famílias na obra de Deus. Na semana retrasada, nós falamos sobre a importância de manter acesa na mente, na memória dos nossos filhos, na memória da nossa geração, todos os registros, ou seja, os registros de tudo o que Deus havia feito por nós. Eu lembro que na ocasião eu pedi para vocês fazerem uma tarefa de casa. Eu chamei a atenção de cada membro naquela ocasião, disse, chega em casa, separa seus álbuns, suas fotos de sonora, separa aquelas relíquias que você tem, aquele relógio velho, alguma coisa que pertenceu à família, conta a história para os seus filhos daquilo ali, para eles saberem que a coisa não começou bonita como está hoje, não. Que para chegar onde chegou, teve muita ralação, teve muito choro, teve muita dor. Que hoje nós estamos andando de carro, mas olha aqui essa foto, mostra a mamãe buchuda, grávida, indo fazer pré-natal de ônibus. Teve dia que mamãe não tinha dinheiro para ônibus, ela foi a pé, ela foi, voltou. Quase você morre, porque um carro ia batendo, mamãe. Tem que ter essas histórias. Os nossos filhos precisam entender isso. E muitos deles, ao ouvir essas histórias, eles não gostam. Eles dizem, mamãe, a senhora só canta chorinho, só canta choro. Não tem um funk, não tem um rap, não tem um samba na sua história. Não tem. Sabe por que não tem? Porque épocas tristes da nossa vida, ninguém canta funk, rap, samba. Um dos textos mais importantes das Sagradas Escrituras, Salmos capítulo 137, para quem conhece esse texto, ele começa dizendo assim, às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando dos salgueiros que lá havia. E aqueles que nos levavam cativos pediam que cantássemos canção, mas como poderíamos cantar canções numa terra estranha? Ou seja, como é que eu posso cantar uma música alegre num momento triste? Então os nossos filhos precisam entender isso. Eles precisam saber, conhecer a trajetória de vida da nossa família, desde os nossos antepassados. Isso aqui é chamado de tradição oral. Tradição oral. Isso é cultivado na cultura judaica. Você sabe que os novos movimentos educacionais no mundo, pós Segunda Guerra, um dos objetivos deles é extirpar a cultura judaica do mundo. Porque eles creem que a cultura judaica é uma cultura muito ligada na família, muito ligada na história. E eles querem extirpar isso, essa cultura judaica. Nós herdamos uma cultura judaica por causa da Bíblia, da palavra de Deus. E essa cultura tem dado certo, de preservar, de registrar, de trazer à memória tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. E nós não podemos perder isso. Nós precisamos dar continuidade às próximas gerações de tudo isso. Nós precisamos ter história para contar. Se nós dermos tudo de mão beijada para os nossos filhos, eles não terão histórias de conquistas. Se tudo for muito fácil para os nossos filhos, eles não terão história para contar para os nossos netos. E aí nós falamos isso naquela ocasião. Mas para provar tudo isso, eu gostaria de ler um texto. Um texto para mim que chama muito a minha atenção. Está no livro de Salmos, capítulo 78, dos versos de 1 a 8. Salmos 78, versos de 1 a 8. Eu vou usar o texto que está aqui, que o pessoal da mídia, com muito amor e com muito carinho, trabalhou esse texto para a gente ganhar tempo, mas eu não quero que esse texto seja um incentivo para você esquecer a sua Bíblia em casa. Você tem que trazer a sua Bíblia, porque você tem que conferir, porque se eles colocarem um texto errado aqui, você vai acreditar que esse texto é o certo. Então, esse texto que eu vou estar lendo aqui, ele está na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Então, presta atenção. Ele começa dizendo, meu povo,
escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Salmo belíssimo, lindíssimo, que confirma exatamente tudo o que eu falei acerca de registros. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de começar a explicar um pouco desse salmo. Quem aqui conseguiu, pelo menos, fazer a tarefa da semana retrasada, de mostrar para os seus filhos, na sua casa, num momento especial, os álbuns da trajetória, da sua história, dos seus antepassados? Você mostrou alguma coisa para os seus filhos? Você puxou a memória e vocês compartilharam da memória um com o outro em casa. Quem fez isso? Legal. Por favor, levanta a mão de novo. Eu quero que você vire, por favor, você dê uma olhadinha. Não, fica com a mão levantada, por favor, fica com a mão levantada. Deixa eu fazer melhor, levante-se, por favor. Só levante-se. Muito bem. Olha que maravilha. Agora dá para todo mundo ver. Do total de pessoas que nós temos aqui, isso significa 10%. Pode sentar. 10%. O que é que você faz quando um professor passa uma tarefa para o seu filho e você recebe no caderno um carimbo? Acompanhar o seu filho fazendo a tarefa de casa. Atualizar a tarefa. Legal quando o professor é mais sério e ele escreve assim: o aluno tem sérias tendências à reprovação. Costumeiramente não faz a tarefa. O que você faria com o seu filho se você recebesse um caderno com essas anotações? Eu já sei, o Vinícius está dizendo ali, estaria morto uma hora dessa. Estaria ou não estaria, Vinícius? Morto, caixão preparado, enterrado, o coveiro já tinha preparado a cova. Veja, nós queremos para os nossos filhos, mas na hora que nós estamos na casa de Deus, que Deus passa as tarefas, nós não cumprimos as tarefas. Quem não cumpre tarefa é reprovado. Você sabe por que muitas coisas dão errado na sua vida e você fica orando a Deus e esperando palavras positivas, palavras de promessa. As igrejas que pregam a palavra de Deus pura e seca, elas têm menos pessoas do que igrejas que só têm promessa. Por exemplo, hoje eu quero trazer uma palavra para você de esperança. Olha aí, todo mundo encheu os olhos. Eu quero trazer uma palavra de prosperidade para você. Essa semana, Deus vai encher os seus celeiros. Tem gente já começando a se empolgar aqui e dizendo, eu recebo. Eu vou lhe trazer uma palavra de verdade. E diz amém aí. Por você não fazer as tarefas que Deus tem passado para você, você vai ser reprovado. Fala bem. Você vai ficar doente. Está entendendo? Mas ele está dizendo que se a gente não cumprir os mandamentos do Senhor, é isso que vai acontecer com a gente. Nós disciplinamos os nossos filhos, mas nós não fazemos aquilo que nós queremos que os nossos filhos façam. Nós queremos palavras doces, palavras do céu, palavras que dizem, o Senhor vai mudar a tua vida essa semana. E aí tem que ser assim, com tom emocional. E essa semana, você vai ver rios de
bênçãos fluindo na sua vida. Ai, esse pastor tocou meu coração. Eu não vou tocar o seu coração desse jeito, não. Eu até sei tocar o seu coração desse jeito. Eu vou tocar o seu coração dizendo: você vai se dar mal se você não fizer as tarefas que Deus manda você fazer. Você quer se dar bem só recebendo palavras de bênção? Não vai, não. Não cobre do seu filho aquilo que você não faz. Como é que Jesus era chamado? Rabi, mestre. Você sabe quem são os pastores hoje? Devem ser, pastor hoje não é apóstolo, não. Pastor hoje serve para ser o orientador de Deus, o instrutor de Deus na terra e dizer: façamos o que o mestre manda. Façamos o que o mestre mandar. Se o mestre mandar, a nossa família vai ser abençoada. Tem que começar por nós, pais. Nós estamos sendo relapsos em relação à obra de Deus. E sabe o que ele vai dizer para nós no final? Exatamente o que Asaf falou nesse texto. Depois eu vou falar sobre Asaf. Ele vai dizer: vocês serão como seus antepassados, um povo rebelde, desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus. Nunca permaneceu fiel a Ele. Nós somos uma geração que queremos ver o sucesso dos nossos filhos, mas nós não somos fiéis a Deus. Nós somos uma geração que ouviu o Evangelho, mas nós não somos firmes na presença de Deus. A autoria desse salmo é atribuída a um homem chamado Asaf. Quem foi Asaf? Asaf foi a segunda pessoa que mais salmos escreveu depois de Davi. Um total de 12 salmos são atribuídos a Asaf. Asaf, ele era da tribo de Levi. Portanto, se Asaf era da tribo de Levi, Asaf era um levita nato. Era ou não era? Asaf era um levita nato. Levita nascido. Nascido por descendência direta. Eu quero ressaltar para você que levitas, eles não foram chamados de levitas. Isso aqui é importante eu falar isso, porque nessas ondas todas modernas de igrejas que estão se intitulando apóstolos, patriarcas, levitas, é uma onda louca. O menino que toca na banda, ele já não se chama Samuel, ele se chama eu sou levita. A menina que ministra já não quer ser mais Sara, quer ser levita. Eu sou levita. No nosso dicionário, levita, no dicionário da língua portuguesa, levita, deriva do verbo levitar, terceira pessoa do singular. Porque, na verdade, esse levita aqui, como Asaf era, ele era descendente direto da tribo de Levi. Ele não foi chamado de levita porque ele foi separado para o exercício da música. Não foi por isso. Você é separado para o exercício da música, por isso você vai ser chamado de levita. Você vai tocar, por isso você vai ser chamado de levita. Você vai cantar, por isso você vai ser chamado de levita. Você vai ministrar, por isso você vai ser chamado de levita. Não! Levitas foram assim chamados, porque eles eram descendentes diretos de Levi, irmão de José. Eles foram chamados de levitas, porque eles eram descendentes de Levi, irmão de José. E os descendentes de Levi, eles foram escolhidos para a função no templo, para exercer a função no templo, de cantar, de dirigir, de ministrar, de cuidar do templo. A família dos levitas era responsável por cuidar do templo. Você está entendendo como tem muita interpretação equivocada da Bíblia por aí? E aí, irmão, tu é levita na tua igreja? Não, eu não sou levita na minha igreja. Quem tu és? Eu sou Souza, Pereira, Santos, da Silva. Levita é os da tribo de Levi. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse texto, escrito por Asaf, que era um levita, é que quando ele escreve esse texto e pesquisando um pouco sobre Asaf, nós vamos encontrar memórias fantásticas acerca de Asaf. Ele era um cronista, ele era um poeta, ele era alguém muito envolvido nessa parte da criação musical. Ele era regente, ele tocava um instrumento chamado símbalo. Às vezes, pessoas que atuam na música acham que o único papel deles na música é tocar,
cantar, descer e ouvir a palavra de Deus. Asaf não era assim. Asaf entendeu que ele tinha uma responsabilidade muito maior do que somente tocar símbolo na igreja, símbolo no templo. Ele tinha uma responsabilidade muito maior. A responsabilidade que ele tinha era de colocar nas músicas as memórias de tudo o que Deus havia feito por eles. Ele precisava enxertar nas suas poesias todos os fatos, todos os registros, todas as memórias daquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel. E era isso que ele fazia. Ele se dedicava a isso. E quando nós olhamos esse texto do Salmo de número 78, nós percebemos de maneira muito clara que Asaf procura manter acesa na memória da sua família, na memória do seu povo, na memória da sua geração. Ele procura manter aceso a importância de obedecer aos mandamentos do Senhor. Fica claro isso no início do texto. A importância de obedecer os mandamentos do Senhor. A importância de lembrar de tudo o que Deus havia feito por eles. Fica claro o desejo, a vontade que Asaf tinha de colocar nas letras de sua música, de passar isso para o povo. A importância do povo de preservar a fé, a importância do povo de preservar a confiança em Deus. Aí eu pergunto de você, por que Asaf ele tinha essa preocupação? Porque Asaf sabia, Asaf reconhecia que o nosso maior inimigo se chama Satanás. Asaf ele tinha a percepção de que um dos objetivos que Satanás tem em relação aos nossos filhos, em relação à nossa geração, é apagar, é destruir a fé dos nossos filhos, é destruir a fé da nossa geração. É isso que Satanás quer. Ele quer apagar da memória dos nossos filhos, apagar da memória da nossa geração tudo o que Deus fez por nós. Se você folhear as páginas da história, você vai poder comprovar quantas vezes a Bíblia foi jogada e queimada. Várias foram as ocasiões que a Bíblia foi levada e queimada em praça pública, com o intuito de se apagar todos os registros que Deus já fez por nós. Agora você entende porque Deus ele pede que os nossos registros não estejam unicamente escritos aqui nesse texto, mas que eles façam parte da nossa memória. O salmista Davi dizia: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Asaf sabia perfeitamente que Satanás ele tem um propósito, que Satanás tem um sonho. E muitos de nós estamos dando corda para que Satanás forme um exército de seguidores debochados que escarnecem da nossa fé, que escarnecem da palavra de Deus. Asaf reconhecia que Satanás queria formar esse exército, um exército de pessoas que duvidassem de tudo aquilo que ele estava falando. Que quando ele dissesse, nós passamos com os pés enxutos pelo Mar Vermelho, os meninos dissessem, isso daí é boato, isso aí não é verdade não. O nosso Deus nos alimentou com um pãozinho que caía do céu, aí é boato, isso aí não aconteceu não. O nosso Deus mandou sair água de uma pedra, isso aí é boato. Sabe o que isso significa? Aquela geração estava se tornando uma geração ateia. Eu falei para vocês há 2 semanas passadas, Suécia, um dos países considerado mais cristão da Europa. Hoje, estatisticamente, 80% da sua população é ateia, é formada de ateus. Um país que já foi considerado um dos países que mais enviou
missionários para todo mundo. Inclusive eu falei há 2 semanas para vocês que a Assembleia de Deus teve o privilégio de ter Gunnar Wingren, um sueco, plantando a primeira igreja no norte do Brasil. Hoje a geração da Suécia, hoje os jovens suecos não creem em Deus. Satanás conseguiu formar um exército de debochados. Eu digo para você que Satanás hoje está trabalhando da mesma maneira. Você sabe quem é o principal alvo de Satanás hoje? O principal alvo de Satanás não são os jovens que estão no mundo. Não são. O principal alvo de Satanás são os filhos de crentes. Acreditam nisso? É o Daniel. É o Vinícius. Esses são os principais alvos de Satanás. O principal alvo de Satanás são pessoas, são crianças que frequentaram igrejas. Porque essas crianças que frequentaram igreja são jovens que hoje debocham de coisas de dentro da igreja. Olhem as redes sociais. As pessoas que mais debocham de Deus, escarnecem de Deus, são filhos de crente. São pessoas que frequentaram as igrejas com você. Algumas delas não perceberam como de maneira sutil elas foram cooptadas para um exército de Satanás. E sabe como começou? De maneira muito sutil. Por professores, por amiguinhos, foram sendo cooptadas e hoje fazem parte desse exército de debochados. Crianças, filhas de líderes. Por que Satanás mira? Por que Satanás visa os nossos filhos? Porque um dos objetivos de Satanás é envergonhar Deus. Mas não era esse aí que era da igreja? Não era esse aí que era filho, que é filho do líder, do pastor da igreja? Não é esse aí que é filho da fulana da igreja? Olha aí, cuidou tanto da vida dos outros, olha o filho deles. O objetivo de Satanás é envergonhar Deus, é envergonhar a igreja, é envergonhar os pais. O objetivo de Satanás é envergonhar você. Há 3 fases que os nossos filhos dependem de nós. Antigamente chamada de pueril, fase pueril. Era um nome muito difícil, colocaram para a infância. Acharam que infância é um nome muito pop, estrangeirizaram e colocaram kids. Pueril vem de puer, latim. A infância é uma fase visada por Satanás. Mas eu estou dando aqui, emitindo a minha opinião. Mas eu não considero que a infância seja a fase de maior periculosidade ou de maior visão de Satanás em termos de destruir. Eu não creio. A segunda fase, a adolescência. E a terceira fase, a vida jovem. Que na verdade todo jovem é um adolescente antes até os 21 anos. Apesar de alguns países ainda considerarem que até os 21 nós temos um adolescente dentro de casa. Alguns pais têm adolescentes de 40 dentro de casa. Ainda não descobriram que já era para eles terem voado. A maioridade no Brasil é de 18 anos. Ou seja, com 18 anos, o seu filho já deveria estar apto a construir a própria vida dele. Então, se nós unificássemos, nós teríamos infância, adolescência e juventude. Eu digo para você, nós dividimos apenas em 2, infância e adolescência. E eu vou dizer para você, a idade ou a fase que Satanás tem escolhido para atacar é a adolescência. Vocês acreditam nisso? É a adolescência. E deixa eu lhe falar uma coisinha, às vezes nós achamos que a adolescência ela começa aos 12 anos. Você está enganado. Existe um grupo de psicólogos que surpreenderam argumentando que a adolescência em alguns países da América Latina está começando aos 7 anos. Sinta o drama, 7 anos. Você vai concordar. De que princípio esses psicólogos partiram? Esses psicólogos partiram do princípio biológico, onde eles estão afirmando que cada vez mais o corpo da menina está
cada vez ficando, amadurecendo, mas sendo ela mais nova. Ou seja, tem meninas que estão começando a menstruar com 7, 8, 9. Na cidade de Deus, numa escola da cidade de Deus, uma criança com 10 anos de idade parou de frequentar as aulas porque está grávida. 10 anos. Você está entendendo, gente? 10 anos. 10 anos. Senta com essa criança e pergunta: você sabe o que é sexo? Sei. O que é sexo? E ela descreve o que é sexo na visão dela, melhor do que você descreve para mim. Não aprofunde a conversa que você se assusta. Talvez ela conheça mais de prática sexual libertina do que qualquer um de nós aqui. Acredita nisso? É assustador saber que o marcador indicativo de adolescência desceu. Desceu. Que os nossos filhos estão vulneráveis dentro das escolas a assuntos que antes eles só iam saber com 12, 13 anos, assustados. Porque eles passavam por frente de um circo que tinha a monga, a mulher macaco. Aí eles olhavam para ele e começavam a ver pelos pubianos saindo: eu estou virando a monga. Hoje isso. Os garotos, os meninos começavam a desenvolver os mamilos, e aí eles ficavam preocupados: pronto, eu estou me transformando, eu vou ser uma mulher. Era a puberdade chegando. Hoje essa puberdade fez isso aqui, olha. Aí, gente, tem tanta coisa culpada. Até a galinha é culpada. A culpa é da galinha. Mas qual é a culpa que a galinha tem? Estão dando hormônio para as galinhas, injetando hormônio nas asas da galinha. E aí esses meninos estão comendo muito frango, e está aí. Faz sentido também. A culpa é do ovo. Lá se vai o pinto pagar o pato. Na verdade, você sabe, biblicamente falando, de quem é a culpa? A culpa é do pecado. A Bíblia diz que tudo isso acontece, tudo isso decorre por conta do pecado. Porque o homem é pecador, o homem precisa de Deus. Quando o homem não tem Deus no coração, o homem não pensa no outro, o homem prejudica o outro. Satanás tem escolhido a adolescência para destruir as famílias, para destruir os nossos filhos. E olha, gente, outro dia eu tive que fazer uma coisa foi de uma igreja, eu fui chamado para auxiliar no aconselhamento numa outra igreja. Coisa que eu não faço aqui na nossa igreja. Aqui eu tomo as decisões. Mas aquela igreja chamou um corpo de pastores, entre eles, eu fui lá. Eu não pertenço àquele grupo denominacional, mas eu fui lá. O pastor de lá é muito meu amigo. E eles precisavam tomar uma decisão em conselho, porque eles precisavam afastar uma professora. E ela não queria sair da sala de aula, da sala da escola bíblica dominical, a não ser que alguém convencesse ela. E aí 3 ou 4 pastores daquele conselho e pediram a opinião de cada um. Ela tinha um filho adolescente que estava se acabando na vida. E aí ela era uma das melhores professoras da escola dominical. Eu não acho justo punir uma professora de escola dominical. Mas eu perguntei daquela mãe, eu digo: a senhora acha justo ganhar o mundo e perder a vida do seu filho? Aí nessa reunião eu perguntei: o seu filho está aqui? Ela falou: ele está lá fora. E eu pedi para chamar o garoto. Eu falei: a senhora pode nos dar permissão para o seu filho falar, mas eu gostaria que a senhora ficasse lá fora. E eu fiz algumas perguntas para os meninos naquele grupo de pastores. E aquele menino começou a contar coisas, como por exemplo: a mamãe passa o dia cuidando das coisas para a igreja, a mamãe passa o dia cuidando das coisas para casa, mas a mamãe me deixa livre. Eu já estou usando droga. Eu não culpo a mamãe não, a culpa é minha. Mas eu queria ter a mamãe por perto. Às vezes a mamãe dá mais tempo para os outros do que para mim. Falei: o que você gostaria que sua mãe fizesse? Eu queria que ela saísse comigo mais, conversasse mais. Falei: você gostaria que ela batesse em você, disciplinasse você? Ele falou: se for preciso. Eu gostaria, porque ela não bate em mim, sabe por quê? Porque quando ela vem bater em mim, eu jogo na cara dela. Eu digo para ela: mãe, a senhora vai bater em mim por causa de uma coisa que a senhora não faz, a senhora não pratica. A senhora não dá um bom testemunho aqui em casa. O menino já pegou o fraco da mãe. Chamamos a mãe, conversamos com ela.
Olha, gente, esse garoto agora está recuperado, graças a Deus. E ela voltou às atividades dela da igreja. Sabe o que nós conseguimos ali? Nós conseguimos vencer Satanás. Porque o objetivo de Satanás era estragar a vida daquele menino. Não perca a vida do seu filho. Se for necessário você sair da sala de aula, saia da sala de aula. Se você for necessário você sair do seu emprego para resgatar o seu filho, saia. Mas não perca seu filho. Hoje os nossos filhos estão passando por muitos problemas. Os nossos jovens estão passando por muitos problemas. Os nossos adolescentes hoje, algumas palavras se tornaram clássicas no vocabulário dos nossos filhos. Por exemplo, eles sabem perfeitamente o que é bullying. Bullying. Eu não sabia o que era isso. Os nossos filhos estão sofrendo de baixa autoestima. Baixa autoestima. O que é isso? É o menino ficar introvertido, triste porque se acha feio, rejeitado. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou mais feio da sala, minha roupa é feia, eu não tenho o apontador chique que o filho trouxe de Miami, o lápis dele é mais bonito do que eu. É por isso que ninguém gosta de mim, o nome disso é rejeição social. Ninguém me ama, ninguém me dá as coisas. Se as pessoas me amassem, elas me davam as coisas, porque as pessoas só vão me amar se eu tiver as coisas que elas querem. E isso cresce, na adolescência assim, na juventude assim. Aí eles começam a pensar em chamar a atenção dos pais, ou chamar a atenção das pessoas. O grande problema é que quando eles veem o resultado, eles começam a esconder. Todas as vezes que você observar que o seu filho anda muito com roupa de manga comprida, tenha cuidado, porque deve estar escondido por detrás dessa nova moda, um problema de escarificação. Escarificação é a moda atual que os adolescentes estão divulgando nas escolas, nas rodas de escola, que é de se cortar, de se retalhar, para chamar a atenção. Ah, porque papai não me dá atenção, por isso eu estou me cortando. E aí depois vem a moda, não deu para chamar a atenção, te suicida. Aí o menino começa a comprar o kit suicídio, um banquinho, uma corda e um caderno para deixar a cartinha. Nós estamos diante de um problema muito sério, que não é para ser levado na brincadeira, é para se levar a sério. E filhos de crentes estão envolvidos nessa. E nós estamos perdendo os nossos filhos. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Veja bem, matar, roubar e destruir. Ele quer matar o seu filho. Ele quer acabar com a sua vida. Porque se ele mata o seu filho, ele fere emocionalmente você. Pais, vocês precisam terem cuidados com os seus filhos. Você tem que fazer um checklist do seu filho todos os dias. Faça um checklist dele. Tira a roupa. Ai, mamãe, tira a roupa. Deixa eu ver. O que é isso na tua costa? Ah, não sei. Sabe o que é esse roxo nas tuas costas? Tem que ser checklist. Você não saiu daqui com esse roxo? Não, mamãe, foi o Pedrão que me deu um murro lá na escola. E o que você fez? Não vá fazer isso aqui não. Você tinha que ter pego o Pedrão, arrebentado ele no sarrafo. Não. É para isso que tem autoridade. Nós vamos fazer um BO. Vamos fazer um BO na escola. Quem é a delegada lá? É a diretora Maria. Vamos lá com a diretora Maria, é um BO. Vamos lá. Ô, dona Maria, está acontecendo isso aqui. Não, seu filho aparece com hematoma, depois aparece outro, depois seu filho está todo... Daqui a pouco só aparece a orelha do seu filho em casa. Você tem que entender, pai, mãe. Você é pai e você é mãe. Agora, deixa eu falar uma coisinha, viu? Eu quero falar para os jovens. Agora eu quero falar para os adolescentes que estão aqui dentro. Como é que você tem que agir quando você sofrer bullying na escola? Quando tentarem atingir a sua autoestima na escola? Quando você se sentir rejeitado socialmente na escola? O que você tem que fazer? Você não vem com essa onda, tá? Olha para mim, menino, adolescente, jovenzinho, adolescente, olha para mim. Não vem com essa onda, por causa da mamãe. Não. Você é filho de Deus, você vem para a igreja. Você ouve o pastor Moisés lhe dá orientação. Então você vai ter que aprender. Escuta bem, primeira coisa que você tem que entender. Não importa a ofensa, não importa a palavra que seja lançada contra você. Você é especial para Deus. Tá bom? Segundo, um dia a mamãe me chamou, e eu quero ensinar para você uma grande verdade que minha mãe me ensinou. Mamãe me chamou, e se tem alguém nessa face da terra que era feio, era eu. Na minha época não se chamava bullying.
O verbo na minha época é, mamãe tem um menino mangando de mim na escola. O verbo era mangar. Alguém já mangou de você? Eu não sabia o conceito do que era baixa autoestima. Mamãe nunca deixou eu ter uma baixa autoestima. Eu me olhava, eu enxergava a realidade. E ela me colocava de frente para o espelho. Ela dizia, está vendo ali? Você não é aquilo que você está vendo. Eu falei, pronto. Está me ensinando a ser doido. Eu estou vendo que eu não sou. Eu sou aquilo ali, bicho feio. Mas você não é aquilo. Olha o que mamãe dizia para mim. Sabe por que você está vendo? Você se vê feio? E eu acreditei, porque os meus colegas estavam dizendo que eu era feio. E eu estava dizendo, sim, eu sou feio. Estou vendo. É por isso que eles estão dizendo, olha ali. Aí eu vou dizer para vocês que é para vocês não mangarem de mim, né? Mas o que eles falavam. Mamãe disse, sabe por que você está se olhando no espelho e se olhando feio, Moisés? É porque você está olhando para o espelho com os olhos de pecador. E o pecado nos enfeia. O pecado, ele vê só o que é ruim. Se nós tivéssemos o dom de olhar para nós com os olhos de Deus, Deus não tem pecado. É por isso que todo mundo para Deus é bonito. É diferente. Não há defeituoso para Deus. Aquele deficiente que você está olhando deficiente, para Deus ele não é deficiente. Porque para Deus ele criou todo mundo à sua imagem e semelhança. Quando você aprender a olhar para o espelho e se enxergar com os olhos de Deus, você vai se ver o menino mais bonito. E quando as pessoas da sua escola mangarem de você, você vai pensar que ele está mangando de mim porque ele não tem os olhos de Deus. É por isso que ele está mangando de mim. Os olhos dele são de pecador. E por ter olhos de pecador, ele não enxerga a beleza que tem em mim. E quando você tem beleza, Moisés, você anda diferente. Cara é feio, ainda é boçal. Mas é elegante. É barrigudo, mas é elegante. É feio, mas sabe sentar uma mesa e comer com elegância. Sabe conversar com qualquer um com elegância. Sabe por quê? Porque quem olha para ele é Deus. E os olhos de Deus são santos. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Entendeu? As nossas escolas não estão ensinando isso para os nossos filhos. Sabe o que elas estão dizendo? Isso é culpa da sociedade. Estão atribuindo a culpa para alguém. Moisés, nós somos pobres, não somos? E eu falei, somos, mamãe. E eu ainda completava com uma música que tinha na minha época. Somos pobres de maré, maré, maré. Minha mãe dizia, não, Moisés, nós não somos pobres. Nós recebemos de Deus aquilo que Deus quer nos dar. Porque Ele está preparando você para o futuro. Eu nunca, quando adolescente e criança, eu nunca me cortei propositalmente. Eu sou cheio de marca, gente. Meu pé tem marca. Sabe por quê? Porque eu andava descalço. Eu corri atrás de papagaio. Uma vez eu correndo atrás de papagaio, eu pulei um quintal e quando eu pulei tinha um prego e ele varou meu pé. Só deu tempo de eu olhar para o meu pé e desmaiar. Meu pé é cheio de marca, cheio de golpe. Na minha casa não tinha televisão. Eu ia olhar a televisão na casa dos outros, pendurado num sofá velho. O sofá quebrou, me fez um talho daqui para cá. Eu olhei, desmaiei. Eu sou cheio de escarificação. Nenhuma delas porque eu era feio, rejeitado, ninguém me ama, mamãe não me ama, ela tem que observar. Você é louco que eu fizesse alguma coisa? Sendo essas marcas, aconteciam comigo, sem querer, minha mãe já dizia, vem cá. Lá se vem eu com aquele troço, levantando aquele tamanco, com um prego espetado. Mamãe não sabia nem que não podia tirar o prego, porque pode romper uma veia. Ela me dá isso aqui. Colocou um pé de cabra e puxou. Está doendo até hoje, eu fiquei maçã aqui a minha roupa todinha. Aí o que ela acha? Ela achava que meu pé era peixe. Pegou limão, colocou sal e passou em cima. Tudo para a mamãe era limão com sal. 4 remédios que minha mãe tinha. Limão, sal, mastruz e sebo de Holanda. Apareci cortado. Foi porque eu quis? Não. Foi por falta de atenção sua. Venha cá, entre. Fap, 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 fap. Agora vai tomar um banho. O que banho tinha a ver? Eu não sabia, mas tomava um banho.
E está pensando que é banho de água quente? Era um camburão que todo mundo dizia que água gelada era por causa de gia que ficava dentro. Ali eu acho que tinha 1 milhão de gias ali dentro. Nunca pensei em me suicidar, gente. Nunca. Pelo contrário, lutei muito contra a vida. Aliás, contra a morte. Todo dia eu queria viver. Todo dia eu queria viver. Eu lutei muito contra a morte. Aí sabe o que eu descobri? Que os homens mais rejeitados na Bíblia foram os homens mais usados por Deus. Os homens mais rejeitados. Os irmãos de José não queriam saber dele. Ele foi lançado lá no campo. José se tornou governador do Egito. Davi, pega esse menino aí, já é a sobra, já é o restinho do esperma do pai, manda lá para o campo. Isola esse menino. No dia que Samuel vem à casa de Davi para escolher o rei, o pai chama todos os irmãos de Davi e esquece de Davi. Rejeitado. Quem é que se torna o rei de Israel? Davi. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Estão te rejeitando? Isso é bom. Significa o quê? Deus está te preparando para algo especial. Os rejeitados tornaram-se pessoas especiais diante de Deus. Quando Isaías descreve Jesus, no capítulo 53, ele descreve Jesus dizendo assim: era o mais rejeitado dentre os homens. Não era verdade? E Jesus, o Filho de Deus, deu a sua vida por nós. Então nós precisamos mostrar isso para os nossos filhos. Se nós não mostrarmos isso para os nossos filhos, gente, nós vamos formar uma geração de meninos rebeldes, chateados, que sou assim por causa de papai que não me dá atenção. O pai de Davi não dá atenção para ele não, jogou ele lá para o campo. O pai de José chamou José e disse: vem cá, meu filho. Falou: que é, papai? Ele falou: pega essas marmitas aí, vá levar para o seu irmão. Mas onde é que estão, meu irmão? Seus irmãos estão a 349 quilômetros daqui. O senhor vai me dar o dinheiro do Uber? Uber? A pé, meu irmão. 300 quilômetros a pé. Você sabe o que é 300 quilômetros? 3 vezes daqui para Presidente Figueiredo. A pé. Sabe o que significa isso? No mínimo, esse menino andou, passou uma noite, dormiu, prosseguiu no dia seguinte e chegou talvez 3, 4, 5 dias depois. Está entendendo? A gente precisa entender, então, olha, vocês estão nessa idade, não caio nessa onda não. Sou filho de Deus. Tu é ridículo, sou nada, são seus olhos de pecador. Quando você me olhar com os olhos santos de Deus, falei isso para a Vera, gente. Eu vou encerrar aqui falando isso, porque eu já olhei o horário ali, já passou, então eu vou encerrar. Eu falei isso para a Vera. Gente, eu vivi numa época de disputa muito grande, parecia época de castelos. Eu era finzão da Vera, tinha 7 caras, cada um mais bonito do que o outro. Até eu achava os caras bonitos. Sério, gente. Os caras loucos pela Vera. E eu chego lá, eu digo, pronto, eu vou conseguir essa mulher. Aí um colega meu, que hoje é pastor também, disse: rapaz, tu é muito corajoso. Tu não vai conseguir essa menina. Olha para ti. Eu olhei para mim, realmente, daquele jeito, eu não ia conseguir a Vera. Mas eu olhei, aí eu lembrei de quem? Você é o espelho. Lembrei da mamãe. Mas aí você está se vendo? Tô. Você é o que você está se vendo? Sou. Você está se vendo daquele jeito por causa dos seus olhos de pecador. Quando você aprender a olhar para você com os olhos de Deus, você vai enxergar Deus lá do outro lado. Quem é que está ali do outro lado? É Deus. Aí quando ele disse para mim: você não vai conseguir, sabe por quê? Porque você é feio. Eu falei: sou nada. Sou não. Você vai ver. Eu vou casar com essa menina. Cheguei lá com ela, ela me deu o primeiro fora. Eu fiquei triste? Fala para mim. Fiquei triste? Fala para mim. Fiquei triste? Fiquei. Sabe por quê? Porque eu esqueci da lição da mamãe. Eu fui para casa, eu tinha um toca-fita. Eu meti a música do Roberto Carlos a noite todinha. E olha que ele fazia assim, ele tinha aquelas teclazinhas, quem conhece, fazia tec, levantava e apertava o play de novo. E a fita cassete voltava todinha. Deixei passar uma semana. Com uma semana esfria a mente da mulher. Aí eu voltei lá e disse: eu sei que não era aquilo que você queria dizer. Ela falou: tu tá doida, é? Eu continuo. Eu não mudo assim muito fácil, não.
Falei para você, não quero namorar você. Fiquei triste. Eu tinha lembrado do espelho. O que vocês acham? Fiquei triste? Fiquei. Mas eu voltei outras 4 vezes. Outras 4 vezes. Sabe por quê, gente? Eu estou olhando para essa geração de jovens agora. Olha, jovem, agora eu vou falar com você, tá? Vou falar com você porque hoje eu estou muito light pregando aqui. Vou falar com alguns jovens. Jovem, sabe por que você não vai conseguir a mulher da sua vida? Porque você desiste muito fácil. A menina não deu confiança para você na primeira vez, você já vai procurar outra. Isso não prova que você ama a menina. Aí você já está noutra. Não, por que você... E aí, você não estava gostando ontem da menina? Ah, mas ela me deu um fora, agora já estou noutra. Mas tu não dizia que era amor? É, mas o meu amor é assim. Eu sou como nuvem passageira. Não, gente. 7ª vez, eu lembrei da mamãe. E eu falei para a Vera. Ela olhou para mim e falou, Vera, deixa eu falar uma coisa para você. Só me ouve um pouquinho. Olha para mim. Olha para mim. E falei 2 vezes para ela assim, olha para mim. Olha para os meus olhos. Me olha com o olhar de Deus. Não me olha com o olhar de uma pecadora. Me olha com o olhar de Deus. Se você olhar para mim com o olhar de Deus, eu sou mais bonito do que todos aqueles que estão te paquerando. Só me dá uma chance. Olha para mim. Tu é louco, meu. Aí você tem que saber sair de cena. Aí você sai de cena. Aí ela olhou, aí eu segurei e disse, tchau. Você está entendendo? Quando as pessoas olham para a gente com o olhar de Deus, a coisa muda. 1 semana depois ela falou para mim, vamos sair? Falei, quando? Ela disse, hoje. Falei, Jesus, ela me pegou no dia que eu não tenho um tostão. Eu vou fechar aqui. Domingo eu vou continuar essa série. Vocês gostam de saber da vida dos outros, né? E eu vou continuar essa série na semana que vem.